E hoje nós iremos até o capítulo 6, Consequências da penetração do açúcar nas Antilhas. Lembro que nós estamos aqui chegando quase no final da parte um, né, do livro. À medida que a agricultura tropical, particularmente a do fumo, transformava-se num êxito comercial, cresciam as dificuldades apresentadas pelo abastecimento da mão de obra europeia. Se você se lembra do capítulo anterior, você deve se lembrar de que os caras até usavam expedientes muito interessantes de recrutamento, como o degredo forçado e o sequestro, para trazer colonos para as Antilhas. Né? É interessante a gente perceber que isso também servirá como a, a matéria-prima, né, de várias obras literárias, certo? Em especial obras literárias de Robert Louis Stevenson, né, autor da Ilha do Tesouro. Né? Então você percebe que é sobre isso que nós estamos falando. Né? Você aí que está pensando já naquela coisa idílica, tipo Piratas do Caribe, você percebe que nós estamos falando de uma visão idílica dessas pessoas que não exatamente estavam morrendo de vontade de ficar por lá. Né? Do ponto de vista das companhias interessadas no comércio das novas colônias, a solução natural do problema estava na introdução da mão de obra africana escravizada. Né? Tudo bem. O livro foi escrito em 1959, última edição de 2009. Vamos dar um desconto para o Celso Furtado. Por favor, gente. Na Virgínia, onde as terras não estavam todas divididas em mãos de pequenos produtores, a formação de grandes unidades agrícolas se desenvolveu mais rapidamente. Surge assim uma situação completamente nova no mercado dos produtos tropicais, uma intensa concorrência entre regiões que exploram mão de obra escrava de grandes unidades produtivas e regiões de pequenas propriedades e população europeia. A consequente baixa dos preços ocorrida nos mercados internacionais cria sérias dificuldades às populações antilhanas e vem demonstrar a fragilidade de todo o sistema de colonização ensaiado naquelas regiões tropicais. As colônias de povoamento dessas regiões, com efeito, resultaram ser simples estações experimentais para a produção de artigo de potencialidade econômica ainda incerta. Superada essa etapa de incerteza, as inversões maciças exigidas pelas grandes plantações escravistas demonstram ser um negócio muito vantajoso. Quer dizer, o cara está descobrindo aí que no capitalismo, né, é muito mais interessante você ter sua mão de obra cada vez mais explorada. Olha que legal. Essa é uma descoberta fantástica do Celso Furtado. A partir desse momento se modifica o curso da colonização antilhana e essa modificação será de importância fundamental para o Brasil. A ideia original de colonização dessas regiões tropicais é a base da pequena propriedade, excluía per se toda cogitação em torno da produção de açúcar. Entre os produtos tropicais, mais que qualquer outro, este era incompatível com o sistema de pequena propriedade. Nesta primeira fase da colonização agrícola não portuguesa das terras americanas, aparentemente se dava por assentado que ao Brasil cabia o monopólio da produção açucareira, ou seja, não dava para competir com a escala de produção do Brasil. As colônias antilhanas ficavam reservados os demais produtos tropicais, entre eles o fumo. A razão de ser dessa divisão de tarefas derivava dos próprios objetivos políticos da colonização antilhana, onde franceses e ingleses pretendiam reunir fortes núcleos de população europeia. Sem embargo, esses objetivos políticos tiveram de ser abandonados sob a forte pressão de fatores econômicos, ou seja,
O interesse de ingleses e franceses é basicamente de ocupar o território, fazer aquilo que os portugueses, de certa forma, e os espanhóis também, de certa forma, haviam conseguido de maneira muito extensiva e muito relativa nos séculos anteriores. Né? É provável, entretanto, que as transformações da economia antilhana tivessem ocorrido mais lentamente, não fora a ação de um poderoso fator exógeno em fins da primeira metade do século XVII. Aí ele vai entregar o que ele prometeu no capítulo passado. Né? Esse fator foi a expulsão definitiva dos holandeses da região nordeste do Brasil. Vocês lembram que os holandeses estavam lá, né? Na Companhia das Índias Orientais. E foram, né, expulsos uma hora pelos portugueses, né? Senhores da técnica de produção e muito provavelmente aparelhados para a fabricação de equipamentos para a indústria açucareira, os holandeses se empenharam firmemente em criar fora do Brasil um importante núcleo produtor de açúcar. Ou seja, os holandeses expulsos do litoral brasileiro, eles não desistiram, eles foram para as Antilhas. Eles tinham capital, eles tinham know-how, eles tinham as máquinas. Eles só não tinham a extensividade, a extensão do território da América Portuguesa. Não? É tão favorável a situação que encontram nas Antilhas francesas e inglesas que preferem colaborar com os colonos dessas regiões a ocupar novas terras e instalar por conta própria a indústria. Na Martinica, as dificuldades causadas pela baixa dos preços do fumo eram grandes, o que facilita o início de qualquer negócio tendente a restaurar a prosperidade da ilha. Ou seja, o que um colonizador não quis, os outros estavam ansiosos por ter. Nas Antilhas inglesas, as dificuldades econômicas haviam sido agravadas pela guerra civil que se prolongava nas Ilhas Britânicas. Praticamente isoladas da metrópole, as colônias inglesas acolheram com grande entusiasmo a possibilidade de um intenso comércio com os holandeses. Estes não somente deram a necessária ajuda técnica, como também propiciaram crédito fácil para comprar equipamentos, escravos e terra. Em pouco tempo se constituíram nas ilhas poderosos grupos financeiros que controlavam grandes quantidades de terras e possuíam engenhos açucareiros em grandes proporções. Dessa forma, menos de um decênio depois da expulsão dos holandeses do Brasil, operava nas Antilhas uma economia açucareira de consideráveis proporções, cujos equipamentos eram totalmente novos e que se beneficiava de mais favorável posição geográfica, ou seja, eles estavam mais próximos do mercado de destino, né? Da venda da mercadoria. Né? E os holandeses trouxeram técnica, trouxeram capital, trouxeram crédito, cobriram, né, a queda do preço do fumo com o açúcar, né, e isso permitiu que rapidamente o açúcar antilhano, né, tomasse o espaço do que era ocupado pelos portugueses antes. Né? Isso vai afetar fortemente a rentabilidade da produção açucareira no Brasil. Tá? Essa queda de preços, né, que o aumento da oferta vai causar, e o aumento, a produção mais eficiente dos holandeses, né, aí nas colônias das Antilhas, vão terminar por jogar o açúcar brasileiro num papel complementar. Nosso ciclo do açúcar ele entra já no seu ocaso a partir daí. Né?